Vou ler o texto que está no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, e vocês podem acompanhar na versão de vocês, e eu estarei lendo na versão, a mensagem do Eugênio Peterson, pastor Eugênio Peterson, e nós já vamos então tendo algumas explanações, algumas notas explicativas do texto, que nos ajuda a ver ainda mais a beleza, a gravidade e a profundidade desse momento. Capítulo 15 do Evangelho de Marcos. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos convocaram uma sessão com todo o concílio judaico. Eles amarraram Jesus com cuidado e foram levá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: se você diz. Os principais sacerdotes derramaram diante do governador um dilúvio de acusações. Pilatos insistiu: você não vai responder nada? São muitas acusações. Mesmo assim, ele ficou em silêncio. Pilatos ficou impressionado. Havia o costume de se libertar um prisioneiro na festa, qualquer um que o povo pedisse. Na ocasião, havia outro prisioneiro chamado Barrabás, preso com revoltosos que haviam cometido assassinato num levante contra Roma. A multidão logo iria apresentar seu pedido e Pilatos se antecipou a eles: vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? O governador sabia que fora por pura inveja que os sacerdotes haviam entregado Jesus. No entanto, os principais sacerdotes haviam orientado a multidão para que pedissem a libertação de Barrabás. Mas Pilatos perguntou: então o que farei com este homem que vocês chamam rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o. Pilatos objetou: mas por qual crime? Contudo, eles gritavam ainda mais alto: crucifique-o. Pilatos atendeu ao pedido da multidão, libertou Barrabás e entregou Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados levaram Jesus ao palácio chamado Pretório e reuniram uma tropa inteira, vestiram-no com um manto de púrpura e puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Então começou a zombaria: viva o rei dos judeus! Eles lhe batiam na cabeça com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam diante dele como se o reverenciassem. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram de novo com as suas roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Um homem estava passando de volta do trabalho, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. Eles o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Os soldados levaram Jesus ao Gólgota, que significa colina da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra para aliviar a dor, mas ele não aceitou. Então o pregaram na cruz. Depois fizeram um sorteio para ver quem ficaria com suas roupas. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. A acusação: o rei dos judeus, foi escrita numa placa. Com ele crucificaram 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça, ironizando: você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Mostre agora seu poder, salve-se. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos também estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Ele é mesmo Messias, o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Até os que estavam crucificados com ele participavam da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca das 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram: ele está chamando Elias.
Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre, ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus e disse: vamos ver se Elias vem para tirá-lo daí. E depois de um grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, do alto a baixo. Quando o capitão da guarda viu que Jesus já não respirava mais, exclamou: ele era o Filho de Deus. Aqui um pouco das últimas horas da vida terrena de Jesus. Se alguém aqui nunca assistiu nenhum dos filmes feitos sobre a vida de Jesus, ou sobre o sofrimento de Jesus, basta folhear as últimas páginas de qualquer um dos 4 evangelhos e você vai encontrar a descrição do cruel sofrimento pelo qual o nosso Senhor passou. Como Jesus predisse, ele foi traído por um dos seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, e foi preso. Em um julgamento simulado diante do governador romano Pôncio Pilatos, ele foi declarado culpado de traição e condenado a morrer em uma cruz. O pior grau, o pior nível de condenação que uma pessoa podia receber naquela época. Seria como hoje a cadeira elétrica, ou morrer com uma injeção letal, condenado à pena de morte e morte cruel. E antes de ser pregado na cruz, Jesus foi espancado brutalmente com um chicote feito pelos soldados romanos, com pontas de ossos e metal, que se destinavam a impingir o maior sofrimento possível, arrancar-lhe pedaços da sua carne. Ele foi esbofeteado repetidas vezes, escarnecido, humilhado, chutado, cuspido. Pensem numa cena de linchamento. E depois de tudo isso, usando martelos, os carrascos romanos cravaram os pesados pregos de ferro forjado nos punhos e pés de Jesus. Finalmente, eles erigiram a cruz em um buraco no solo, entre 2 outras cruzes, onde se encontravam os ladrões condenados. E Jesus sofreu ali, pendurado, por volta de 6 horas. Então, às 3 horas da tarde, este era exatamente o mesmo momento em que o cordeiro da Páscoa judaica estava sendo sacrificado como oferta pelo pecado. Nesse momento, quando eles matavam o cordeirinho em suas casas, cumprindo o ritual da Páscoa, o cordeirinho estava sendo morto. Jesus gritou: está consumado, e morreu. E Pilatos queria uma comprovação de que Jesus estava morto de fato, antes de permitir que seu corpo crucificado fosse retirado da cruz para ser sepultado. Assim, uma guarda romana perfurou o lado de Jesus com uma lança, e mistura de sangue e água verteu-se de dentro de Jesus. E esta era uma clara indicação de que, de fato, ele estava morto. Os discípulos de Jesus estavam em choque, devastados e confusos depois da morte de Jesus naquela cruz terrível. Eles perderam a confiança de que Jesus havia sido enviado por Deus. Eles não conseguiam resgatar em sua memória que Jesus havia dito que seria traído, preso, julgado, condenado, que morreria, mas ressuscitaria ao 3º dia.
em suas mentes também estavam arraigados o conhecimento das suas tradições, pelas quais eles entendiam que Deus não permitiria que o seu Messias sofreria a morte. Perdeu-se em sua memória aquilo que Jesus havia dito: traído, julgado, condenado, morto, sepultado, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Eles se dispersaram. Para eles, naquela hora, o movimento de Jesus havia terminado. Toda esperança havia acabado. Roma e os líderes judaicos haviam prevalecido, pelo menos era o que parecia. Mas ninguém sabia, nem o diabo sabia, que Deus já estava forjando a solução perfeita para um problema irreconciliável que havia acometido o coração de todo homem. Foi sobre isso que Paulo mais tarde exclamou: como eu amo esse texto, como eu gosto de repeti-lo. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem pensou numa coisa dessas? Deus estava realizando um plano, o seu plano, o plano inimaginável, a solução perfeita. Durante seus 3 anos de ministério público, Jesus declarou que a sua missão principal era salvar-nos dos nossos pecados. Estava acontecendo, seus discípulos não percebiam, ninguém percebia. As autoridades corruptas, arbitrárias, pensavam que estavam fazendo aquilo que eles podiam fazer e que ninguém podia evitar que eles fizessem o que determinaram fazer: matar o santo, matar o justo, tirar aquele que os incomodava dos seus caminhos. Jesus afirmou que ele era o Messias prometido, que tomaria todas as nossas iniquidades sobre si. O profeta Isaías havia escrito sobre o Messias 700 anos antes, dando várias dicas sobre sua identidade, mas ninguém percebia isso naquela hora. Por todo o Velho Testamento há um senso de esperança e expectativa. Alguém está vindo, alguém está vindo. Essa esperança aumenta ao longo dos registros proféticos, quando profeta após profeta proclama a mesma mensagem: alguém está vindo, ele está vindo. Os profetas previram que o Messias se tornaria a oferenda perfeita de Deus pelo pecado do homem, satisfazendo a sua justiça. O homem perfeito que se qualifica para morrer por nós, descrito em Isaías capítulo 53. Ele está vindo. De acordo com os autores do Novo Testamento, a única razão pela qual Jesus estava qualificado para morrer por nós é porque, como Deus, ele havia vivido uma vida moralmente perfeita e nunca, jamais esteve sujeito ao julgamento por causa de pecados, dos seus pecados. Ele nunca pecou. Há muitos que acham difícil entender como a morte de Jesus pode ser o pagamento pelos nossos pecados. Tem gente que não aceita, há muitos que não aceitam. Se nós fizermos as contas, a maioria da humanidade não aceita que seja assim. E alguns se sentem ofendidos. Eles dizem: como conciliar o amor de Deus, que é amor, com a perfeita justiça de um Deus juiz, que julga ou que mata de forma tão cruel alguém, o seu próprio filho? Há até teólogos que têm dúvidas sobre isso e criam uma vertente teológica
que tenta explicar de modo a justificar Deus, a tirar Deus dessa condição de um juiz tão rigoroso que levou até o final aquilo que a sua palavra havia predito: toda alma que pecar, esta morrerá. E ele enviou o seu Filho amado que não pecou, e cumpriu-se sobre ele todo o rigor da sua palavra. Ele assumiu o nosso lugar, então ele morreu, tal como Deus havia dito que o pecado faz na vida de um homem. Há uma analogia jurídica que nos ajuda, é simples, mas nos ajuda tanto a entender como em Jesus se resolve o dilema do amor e da justiça perfeitos do nosso Deus. Então nós somos os réus, eu sou o réu, você é o réu ou a ré condenados. Imagine-se entrando em um tribunal, indefensavelmente culpado, indefensavelmente culpada. Mas ao aproximar-se do júri, você percebe que o juiz é o seu pai. Eu penso no meu pai. Meu pai sentado ali. Vejo o rosto do meu pai bondoso. Sabendo que ele me ama, você sabendo que o seu pai ama você, você imediatamente roga: papai, me livre disso aqui. Mas ele responde: eu te amo, filho, eu te amo, filha, mas sou o juiz. Eu não posso simplesmente deixar ficar assim, não posso deixar você ir. O coração do juiz está arrasado. É o seu filhinho, é a sua filhinha quem está ali para ser julgado por um pecado irreconciliável. Não há como resolver o problema como muitas vezes o nosso coração acha que deve ser. Então ele bate o malhete e declara culpado e condenado, e a sua pena é a pena máxima, é a pena de morte. A justiça não pode ser comprometida, ao menos não por um juiz. Todavia, por amor, tanto amor, por amar tanto, ele desce da sua cadeira, despojando-se da sua toga, oferece-se para pagar a pena em meu lugar e em seu lugar. De fato, ele toma o nosso lugar e recebe todos os rigores da nossa condenação. Quando sua hora chegou, Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 8. Ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano, e depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. O Pai, revelado na pessoa do Filho, o justo juiz, foi para a cruz, morreu no lugar dos seus filhos. É essa a imagem mostrada no Novo Testamento. Deus desceu na história humana como a pessoa de Jesus Cristo, o eterno Filho, e foi para a cruz em nosso lugar. Jesus não é um bode expiatório que leva os pecados, mas sim o próprio Deus. Deus, o reto juiz, só tinha duas escolhas: julgar o pecado em nós,
todos condenados à morte eterna, ou assumir Ele mesmo a punição. Em Cristo, Ele assumiu a segunda opção. Ele escolheu a segunda opção. Ele escolheu morrer por nós. Em Isaías 53, nós lemos que Jesus assumiu todos os nossos pecados, para que o que nós fizemos não voltasse para nós, e nossa natureza pecadora não trouxesse uma morte óbvia. A morte óbvia seria a morte pelos nossos pecados. Morri porque sou pecador, morro porque sou pecador. Não são os nossos bons atos que nos levam para o céu. Jesus deixou claro que Ele é o único que pode nos levar a Deus, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todavia, muitos argumentam que não apenas Jesus, mas existem muitos caminhos que levam a Deus. Os que acreditam que todas as religiões são uma só, negam que temos o problema do pecado, ou negam que o pecado não é o problema que os evangelhos dizem, que a Bíblia diz. Eles recusam-se assim a levar as palavras de Jesus a sério. O que Jesus fala perde sentido. O termo bíblico descreve o perdão espontâneo de Deus através da morte em sacrifício de Cristo, e isso é chamado de graça. A graça de Deus. A misericórdia nos salva de algo que merecemos, mas a graça nos dá o que não merecemos. A misericórdia nos salva da morte que era nossa, mas a graça de Deus nos deu a vida eterna que nós não merecemos, que não era nossa, mas em Jesus nós a obtivemos. Ele trocou, Ele morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Esta é a data mais maravilhosa do calendário da humanidade. Hoje nós dizemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra mais, não pereça mais, mas agora tenha vida eterna. Deus nos ama e nos criou para um relacionamento com Ele. Agora nós sabemos disso e podemos viver isso. Foi-nos dada a liberdade de aceitar ou rejeitar esse relacionamento. O pecado criou uma muralha de separação entre nós e Ele. Apesar de merecermos julgamento eterno, Deus pagou nossas dívidas completamente com a morte de Jesus em nosso lugar, tornando uma vida com Ele possível. É possível viver eternamente. Talvez alguma coisa não esteja indo bem na sua vida e você tem se sentido distante, cansado e sem paz, distante de Deus, cansado de uma vida de buscas vazias ou incomodado por uma falta de paz com o Criador. A resposta é Jesus Cristo. A mensagem de hoje, eternamente, é esta: Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Deus fez isso por nós. E só há uma coisa a fazer agora: é convidar Cristo para a sua vida, agora mesmo. Ao convidar Jesus, Ele vem para o seu coração, torna-se seu Senhor e seu Salvador, dono do seu coração, responsável por você. Ele lhe dá forças para vencer as provações e a tentação, capacitando para experimentar uma vida cheia de sentido, propósito e poder. Ele faz isso. Ele fez isso por mim, Ele faz isso
por todos que o recebem em seu coração. Ele entra na sua vida para nunca mais sair da sua vida. Ele perdoa todos os seus pecados, Ele lhe concede a vida eterna junto com Ele, Ele ouve e responde às suas orações, Ele lhe dá o poder de obedecê-lo. Escolha passar tempo meditando em sua palavra, escolha passar tempo com Ele em oração, aprenda a obedecê-lo em fé, ande com Ele, Ele nos convida a andar com Ele, a aprender com Ele, a aprender dEle, desfrute de sua presença em comunhão com os outros, com os irmãos, diga aos outros sobre o seu amor e a sua graça, compartilhe, deixe isso crescer dentro de você, essa verdade se multiplica em vida, em prazer eterno. Eu acho que nós podemos orar agora, irmãos, agradecidos a Deus por tão grande notícia, não apenas uma notícia que chegou e não sabemos o que com ela fazer, mas uma notícia que chegou e nós podemos recebê-la e desfrutá-la e viver na beleza, na riqueza, na liberdade, na leveza, na bênção de tamanha graça. Por sua misericórdia nós somos livres do que merecíamos, a morte. Por sua graça recebemos o que não merecíamos, a vida, a salvação. E se hoje você não tem essa certeza no seu coração, hoje é o dia que marca todos os dias, de todos os anos, de cada ano da vida de todos os homens, em todas as eras, que Deus, o nosso Deus, tinha um plano maravilhoso que se cumpriu no seu Filho, e o mundo inteiro, o mundo que crê e o mundo que não crê, está sob o benefício desta graça, desta verdade revelada, desta mensagem maravilhosa. Jesus morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Curve a sua cabeça para nós orarmos agora. Esta verdade está clara, explícita em seu coração. Pois então, ore com eterna gratidão ao Senhor. Ele nunca mais sairá da sua vida, o Senhor da glória, que habita o coração daqueles que o receberam. Mas se você, mesmo estando vivendo dentro dos arraiais com o povo de Deus, vivendo e experimentando de toda a beleza do culto ao Senhor, ainda tem dentro de você alguma dúvida, alguma incerteza, algum desconforto, você pode dizer: amado Deus, quero te conhecer pessoalmente e viver eternamente contigo. Amado Deus, obrigado pelo meu Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Você pode dizer: amado Deus, eu abro as portas da minha vida, do meu coração, para recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Você pode pedir: amado Deus, toma o controle da minha vida, transforma-me, faz de mim a pessoa que tu queres que eu seja. Amado Deus, Deus de segredos inauditos, de caminhos inescrutáveis, Deus do plano perfeito, eu oro em nome de Jesus, o teu Filho amado, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém, Pai Santo.
Amém.